dia, pessoal. A gente vai iniciar o nosso conteúdo conforme prometido, depois das questões de antecipação sobre o conteúdo de ciência, sistema digestório, transformar para aproveitar. Analisando essas questões, alguns estudantes já fizeram a leitura de antecipação, outros já me responderam, me enviaram no privado no mesmo dia, o que eu havia passado. Mas só fazendo uma observação para vocês. Tá vendo o mesmo conteúdo aqui, ó? Sistema digestório. Só mudou a capa do livro, As partes que compreende. E sabe onde esse assunto está inserido? No livro do 8º ano, que foi antes da reformulação. É um assunto um pouco avançado, para as etapas iniciais. E por incrível que pareça, só uma observação para vocês, e para os pais de vocês. Todo o conteúdo de ciência aqui, ele estava incluído nesse livro do 8º ano e do 9º ano. E sabe o que é que está lá no livro do 9º ano? Sistema solar, eclipse, essas coisas assim, bobinho, uma boa parte deles, Essas etapas, elas foram transformadas na nova reformulação dos livros didáticos. E eu garanto a vocês, o conteúdo de ciências do 6º ano é bastante elevado e pesado, que você vai ver isso no 1º ano de biologia, no 2º ano de biologia, e vai se deparar com o mesmo conteúdo. Ele faz 20 e poucos anos, não me lembro a data, que eu leciono ciências. E não entendi essa reformulação, entendeu? Se tiver algo difícil para você, eu entendo, E a gente vai destrinchando os conteúdos conforme você vai perguntando. Eu só vou saber se você tem alguma dúvida quando você pergunta, Aí, para analisarmos bem esse conteúdo, a gente vai destrinchando e passando os exercícios de acordo com a metodologia do livro. Qual é a metodologia existente aqui no livro? Que está em secreto. As palavrinhas chaves em negritos. Lembra que eu sempre falo delas? E os títulos. Se você já subentende que esse é o conteúdo a ser focado, então tá tudo ok, Somos Homo sapiens sapiens, A gente tem a capacidade de distinguir, Na sua idade, na idade dos bebezinhos, a gente vai montando esse conhecimento, tá certo? A gente vai desenvolvendo junto o assunto. Apesar de sermos Homo sapiens, a gente depende de outros para as nossas atividades diárias, Por exemplo, eu vou tomar café, eu dependo do padeiro. Você precisa de informação, você depende da mamãe, depende do papai, depende de um professor, depende do coleguinha. Então, a gente somos Homo sapiens dependentes um dos outros. Então, sistema digestório, transformar para aproveitar. O que é que estão fazendo aqui? Aqui tem o alimento, eles estão tomando café, ou almoçando ou jantando, não sei. Mas aqui está sendo transformado o alimento na boca para aproveitar. Como isso é denominado? De digestão. Lembra da questão que eu passei para vocês de antecipação? O que acontece com o que comemos? Lembra dela? Dessa questão? Então, o que acontece com o que nós comemos é um processo químico, ou seja, denominado de digestão. O outro processo é um processo mecânico, que vai triturar esse alimento, uma boa parte dele, para que a química do nosso organismo faça a outra etapa, para que aproveitemos o quê? Aproveitemos todos os nutrientes no alimento. Repetindo, o que acontece com o que comemos passa por um processo químico e mecânico, ou seja, a digestão. Explorando o sistema digestório, você já deve ter percebido que a questão em jogo é essa aqui.
a que eu passei, né? Quais são os órgãos que fazem parte do sistema digestório, né? Da boca, a gente faz em sentido horário e tem todas as informações aqui, ó. Todos os órgãos que compõem esse sistema. Vê só, os alimentos que ingerimos são transformados no tubo digestório, uma mistura de substâncias heterogêneas, constituída por nutrientes inorgânicos, que são os sais minerais, águas, né? E os nutrientes orgânicos, que são as proteínas, os lipídios, né? Óleos, gorduras, carboidratos e assim por diante. Então, todo esse processo químico, né, existente na digestão vai fazer a trituração dessas moléculas existentes nesses alimentos. E o nosso organismo vai aproveitar essas moléculas, as proteínas, os sais minerais, os carboidratos e assim por diante. E o resto que o meu organismo não aproveitar vai ser evacuado por meio de fezes ou de urina. É interessante esse processo porque ele é perfeito, né? Imagine só, se você não mastiga bem o alimento, você vai forçar um pouco o seu mecanismo digestório. Existe, né, um processo importante na mastigação. Você tem que mastigar várias vezes e bem, para não forçar tanto o seu sistema digestório, porque a primeira digestão começa na boca. Imagina comendo nas pressas, engolindo tudo ao mesmo tempo. Quando você faz esse processo, é muito comum em garotos, em crianças, que está lá o coleguinha com a bicicleta esperando, ou tem um joguinho para fazer, ou para brincar, ou tem outra atividade que seja mais proveitosa, né? Aí o estudante esquece, ou até o próprio adulto, de fazer a mastigação, né, lenta e gradativa, para ajudar no processo de digestão. Porque a digestão começa na boca, né? Começa nesse processo de digestão mecânica. E a química são as enzimas do nosso organismo, os elementos e substâncias que compreendem esse processo que vai fazer a quimificação, ou seja, o processo químico. Então, olha a outra palavrinha, as enzimas digestivas. Essas substâncias, elas vão trabalhar no substrato, ou seja, naquela mistura que nós trituramos lá na boca. Eu vi uma pesquisa bastante interessante sobre batata fritas, Coca-Cola, hambúrgueres, coisa boa, viu? Essas coisas vocês veem aí nas praças de alimentações, nos shopping centers, né? Aí uma pessoa triturou tudo no liquidificador e colocou para uma pessoa ingerir, né? Foi um teste feito. A pessoa que fez essa proeza mostrou que aqueles alimentos, o hambúrguer, né, com a carne lá dentro, com todo o queijo cheddar, a salada, a batatinha frita, o ketchup, tudinho, ficou uma gororoba horrível, né? Na hora em que ele colocou na boca para tomar, ele jogou, né? Não aguentou, o sabor horrível. Agora imagina só, todo esse mecanismo você tritura na boca e dá aquele sabor, né? Diferente do liquidificador que fez aquela trituração. E esse processo vai acontecer no seu organismo, né? Se comermos as coisas separadas, elas vão ter um sabor, porque a língua, que também faz parte do aparelho digestório, ela vai identificar os tipos de sabores. As etapas da digestão, primeiro começa na boca, né? A deglutição, né? Quando você vai analisar o sabor dos alimentos, é um processo de digestão também. Por exemplo, ao chupar um limão, você vai ativar as glândulas salivares, né? Você vai ter aquela sensação de salivação forte. E quando você está com bolo na boca, o bolor, aquela quantidade de alimentos que você colocou e vai triturando, a saliva expelida pelas glândulas salivares vai ajudar nesse processo. Então, desde a sua saliva, a língua, a mastigação, inicia-se ali a etapa principal da digestão. Ela começa na boca, né? Então, a boca é uma cavidade oval que faz ligação entre o tubo digestório e o exterior. Na sua composição,
são encontrados vários elementos: os lábios, as bochechas, o palato duro, que é conhecido como céu da boca. E lá no fundo do céu da boca tem o quê? O palato mole, que é o véu palatino. A língua, olha, a língua, em cada parte dela a gente identifica um sabor, viu? Na pontinha da língua é uma, no cantinho da língua é outra. Então, ela tem sensores para identificar os sabores. A região, né, sublingual, a gente também tem a arcada dentária. Você sabe que um adulto formado, ele tem uma certa quantidade de dentes, né? Um adulto já formado, né? A gente tem 4 incisivos, 2 caninos, né? 4 premolares e 6 molares. É interessante esse processo, que cada um tem uma função, né? Os dentes também, eles estão divididos nesse processo. Veja só, existe também uma divisão existente no dente. A gente tem coroa, a gente tem a dentina, a gente tem a polpa, a gente tem o cemento e a gente tem a raiz. E então, se você observar nessa parte aqui, o dente, ele está dividido em 3 partes. E por incrível que pareça, ele tem vasos sanguíneos, né? O processo digestório da pessoa é necessário que ele tenha o quê? Uma dentição perfeita, para que ocorra esse processo, né, interessante da digestão. Primeira etapa desse conteúdo é o processo digestivo, que começa na boca. Então, a nossa análise de exercício vai ser relacionado à boca, né? Essa parte que está aqui, tá ok?